Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse podcast especial dentro do canal Meu Médico Especialista, que é essa plataforma que nós criamos justamente para mostrar o grande diferencial de um médico que é especialista. E eu estou recebendo aqui, estou me sentindo muito feliz, muito honrado com a presença do Dr. Herbert Cunha, ele que é neurocirurgião especialista. Doutor, eu sempre falo o seguinte, quando eu abro aqui, a gente mostra o RQE, né? Para o pessoal entender que o RQE é o Registro de Qualificação de Especialidade, que é concedido pelo CFM e o CREMESP local para aquele médico que que fez uma residência, fez a prova de título, né? E pode sim, e passou nessa prova, né? Sim. E pode exercer essa especialidade. O quanto isso é importante, né, para o paciente saber, para ele saber, ele quer saber se ele está tratado por um especialista, ele tem que ter o RQE. Exatamente. Obrigado, doutor, por você estar aqui Obrigado, comigo. Boa noite a todos aí. Boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que vai assistir, né? Legal. Pessoal, eu vou ler aqui para vocês um pouco do currículo do Dr. Herbert, para vocês estarem aí cientes um pouco da formação dele, que o grande objetivo aqui é justamente esse, a gente, né, posicionar um médico que é especialista, desde a formação dele, da escolha da medicina, depois o porquê ele escolheu a especialidade, né? E o doutor, ele é neurocirurgião especializado em cirurgia minimamente invasiva da coluna. Eu, esses dias atrás, tive a oportunidade de acompanhar ele ministrando um curso para outros médicos, tinha mais de 20 médicos aquele dia lá, né? E todo médico que ensina, ele aprende 2 vezes, é uma coisa que eu tenho comigo, né? Então vamos lá, o doutor é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fez fellowship em neuro... Se eu tiver alguma coisa errada que você me fala, tá? Certo. Se precisar acrescentar, você acrescenta também. Fez a neurocirurgia fellowship em neurocirurgia da coluna com foco em técnicas minimamente invasivas, especialização em cirurgia da coluna e dor pelo Mark Instituto de Miami, lá nos Estados Unidos, preceptor também do núcleo de coluna do Hospital de Base, aqui em São José do Rio Preto, que é o 2º maior hospital escola do Brasil, e consultor técnico de cirurgia endoscópica da coluna em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e nas nossas regiões aqui em volta, Minas Gerais, por aqui, nessas nossas adjacências aqui. Tem braço para aí, a gente vai. Exatamente. Tá tudo, é isso aqui mesmo, né, doutor? Muito bom. Doutor, obrigado por você estar aqui com a gente poder contar um pouco da tua história, porque hoje eu estava até falando com o doutor Renato, que estava aqui antes, né? E eu quero já te fazer, antes de eu começar a falar da tua história, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje São José do Rio Preto não deve nada na tua área para nenhum lugar do Brasil. Eu posso dizer que isso é verdade? Hoje, a cirurgia que você realiza aqui, você que é um especialista com uma excelente formação, o que é feito aqui hoje é feito em São Paulo também? Exatamente a mesma coisa, Renato. Hoje, eu brinco, até hoje no consultório eu tive uma paciente que estava pensando em mudar de plano de saúde para essa questão de poder se deslocar para São Paulo. E eu falei, exatamente o que você falou. Hoje a gente não perde nada para São Paulo. O que você vai ter em São Paulo hoje, diferente aqui? Talvez uma hotelaria melhor. De hospital. Mas em questão do resto, assistência técnica, os procedimentos que são feitos aqui, são exatamente os mesmos procedimentos que são feitos, não só em São Paulo, mas no restante do mundo. O material que a gente usa aqui é exatamente compatível com o material que é utilizado em grandes centros como São Paulo, Brasília, Rio, né? No entanto que nessa caminhada minha de ser consultor e ajudar alguns colegas ao longo do Brasil aí, é exatamente o mesmo material, né? Então eu vou para o Rio, é o mesmo material, né? Muda às vezes alguma coisinha ou outra que para a cirurgia em si não tem diferença, né? Só para a empresa às vezes ganhar um pouco mais daquele convênio que é melhor. Sim. Entendeu? Mas o restante é exatamente o igual aqui. E em questão assistencial muda no sentido assim de hotelaria, né? Hoje, mas isso mudou, né? Então você pega Rio Preto há 8 anos atrás aí, a hotelaria era uma, os hospitais eu acho que se ligaram para isso, estão mudando muito e mudando muito rápido. Então, vários hospitais da cidade estão construindo hotelaria boa, entendeu? Padrão São Paulo ou até melhor,
né? Então, hoje o paciente sair daqui e arriscar São Paulo é só por falar que operou em São Paulo. Entendi. Porque eu acho que Rio Preto hoje não perde mais para... Lógico que assim, depende da forma como você encara também, né? Você tem que ter aquele médico para realmente aquele médico antigo, se chamar de seu aí. Isso aí vai me dar um assistente. Que é isso que eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo. Uhum. E era isso que eu percebia de diferente lá para aqui. Porque lá o meu paciente tinha o meu contato, né? O paciente era o tempo inteiro, mandava mensagem, respondia, conversava. E uma coisa que durante a minha formação eu não vi tanto aqui, né? Então era mais aquele negócio do médico mais num pedestal mais alto e o paciente. Sim. Então acho que essa faz parte também da humanização da medicina. Entendi. Né? Você ter um contato mais próximo, entender a dor do seu paciente, entender que ele não tem que ficar esperando 2, 3, 5 horas para ser atendido com dor na recepção. Então, você trazer esse paciente mais para perto, talvez o seu resultado, até mesmo tanto intraoperatório como pós-operatório, vai ser melhor. Ou, pelo menos, você vai poder acalmar esse paciente. Muito bom. Né? E ter uma relação médico-paciente melhor. Doutor? Então, é isso que eu tento buscar aqui em Rio Preto. Trazer esse atendimento diferenciado que eu aprendi fora, basicamente. Certo? Trazer o paciente para perto mesmo. E hoje, dentro de São José do Rio Preto, nós temos aí excelentes centros cirúrgicos, né, onde você opera. Também o que dá segurança, né, para o paciente, né? Excelente. Fala um pouquinho desses hospitais onde você está hoje, que você realiza cirurgias. Hoje, os meus atendimentos cirúrgicos são basicamente hospital de base e Beneficência Portuguesa, começando agora com essa mudança que teve na Beneficência, que foi muito positiva, inclusive para Rio Preto. Né? Eu acho que a Beneficência Portuguesa é um grande hospital que vai deslanchar nos próximos anos aí em Rio Preto. Então, hoje, meus atendimentos basicamente se focam nesses dois. Raramente eu levo para alguma terceira opinião. São duas grandes instituições, né? Duas grandes instituições. Você está muito bem aparado nos dois. Em questão de instrumental, a gente usa torre de vídeo 4K, entendeu? Nos dois hospitais tem aparelho de escopia. Os dois hospitais são muito bons. Então, assim, quando você precisa fazer alguma coisa que precisa de microscópio cirúrgico, os dois são muito bem atendidos, né? Acho que até a Beneficência agora parece que vai adquirir um novo microscópio cirúrgico também, que vem acrescentar na região que está, igual eu falei. Os hospitais se ligaram que tem que se mexer, né? Então, isso, para a população em geral, isso é muito bom. E nós somos um polo, né? Só um polo que antes vinha e ficava um quartinho mais tranquilo, um microscópio não tão bom, né? Hoje não. Hoje, em Rio Preto, tem a melhor infraestrutura. O microscópio que se opera hoje em Rio Preto é exatamente o mesmo microscópio que a gente tem em grandes instituições, Sírio, Einstein, e excelente, assim. Doutor, ontem teve aqui o Dr. Kaiser Júnior, né? Ele é um dos diretores da BNE, e falou justamente isso, né? Que a BNE está aí num movimento muito, muito forte, né? de inovação, que é o DNA deles, né? E também, o HB também, é o segundo maior hospital escola do Brasil e está aqui na nossa cidade, quer dizer, é fabuloso, né? Tudo isso, a gente poder tá usufruindo de tudo isso aqui na nossa cidade. Eu acho que quem tem a ganhar com essas, teoricamente, essas brigas entre as instituições, essas concorrências aí, é a população, é aquele paciente que precisa. Porque ele vai cair num centro onde que tem toda a infraestrutura e aí é procurar o médico que vai te atender melhor. Legal. Doutor, aqui o objetivo do canal aqui é a gente contar um pouco dessa super formação sua, né? E eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo, lá antes do vestibular, e contar pra gente como é que você decidiu ser médico. Por exemplo, você tinha alguém na família, você onde é que você falou, cara, você médico? Para falar que eu não tinha ninguém na família, na época que eu decidi fazer medicina, minha prima estava entrando na universidade para fazer faculdade de medicina. Eu não tenho aquela opção meio glamurosa da medicina. Eu nasci pequenininho e vim e falei, não, o estalo para fazer medicina veio durante o ensino médio. Eu falei, putz, eu quero alguma coisa, eu acho que eu consigo e eu vou atrás. Então, eu vim de família mais humilde. Sonho de toda família humilde é ter um médico. Ter um filho médico. Meu pai é o contrário.
meu pai queria que eu fosse para áreas agrárias, né? Medicina veterinária, agronomia, né? Eu cheguei a prestar na época zootecnia, passei na metade do meu 3º ano. Não contei para meu pai, porque senão ele ia obrigar eu a fazer. Aí continuei estudando, fiz 2 anos de cursinho. Aí passei na Universidade Federal da Grande Dourados, lá em Mato Grosso do Sul, antiga UFMS, né? Sim. Então foi aí que começou, assim, sabe? Eu não tive aquele estalo, assim, de falar de família tá perto e falar assim, que meu pai é médico, ou meu tio é médico, a rotina é essa, eu quero... Não, na verdade era mais aquele sonho, assim, tipo, falar, será que eu consigo chegar nisso aí? Será que eu consigo me posicionar desse jeito? E, graças a Deus, com muita labuta deu certo. E passou numa excelente faculdade, né? Eu sou douradense, não posso nem falar mal, nem dizer ao contrário, né? Mas eu tive uma boa formação, assim, na minha formação básica, a Universidade Federal me deu uma ótima, excelente base, assim, né? Tanto que eu ia para outros lugares depois de formado, via recém-formado e você consegue comparar mais ou menos o nível, né? Então, o colega meio perdido, você consegue dominar. Porque lá era uma estrutura meio... Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do base aqui, né? O base a gente tem não sei quantos residentes. Uhum. E os acadêmicos que acabam acompanhando os residentes. Lá na Universidade Federal, o que a gente tinha a gente era os residentes. A gente que passava, evoluía, via o paciente, a gente passava os casos para os residentes. Então, assim, isso foi muito bom para a nossa formação na época. Então, tanto em questão de procedimento, quanto em questão de formação mesmo, médica geral. E o hospital lá também, para ajudar tudo isso, que faz toda a diferença. Naquela época era pouca vaga, né? Então, sobrava trabalho. Eram, acho que 50 vagas. E tinha bastante gente de São Paulo, mas goiano dominava. Acho que lá na minha turma, acho que eram 26, goiano de 50. Nossa. Então, até a gente brincava, né? Era a Universidade Federal dos Goiás em Dourados. Digo, dos goianos em Dourados. Em Dourados. Porque tinha muito goiano. E daí lá também, depois, com o tempo, a UEMS também acabou tendo uma... Não sei se eles estão em Dourados ou Campo Grande. Sei que tem uma de medicina deles também, da estadual. Eu confesso que eu não sei. Eu acho que é Campo Grande. Campo Grande. Lá na UEMS, na época, tinha enfermagem. Isso. Meu irmão é professor lá na de enfermagem. Naquela época. Hoje, sinceramente, desde que eu formei, eu sou nunca mais voltou lá, doutor? Sempre tive planos, mas nunca tive tempo. Mas continua sujo daquele jeito, viu? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Dourados lá, o Renato. Foi desanimador, doutor. Nossa, eu saí... Goiano, o sonho era passar na Federal de Goiás, né? Sim, ué. Sim, queria ficar em Goiânia de quanto é jeito. E aí, veio minha aprovação pra lá e até naquela dúvida se eu contava pro meu pai ou não, porque ele ia me obrigar aí, né? Uhum. Aí eu contei, ele me obrigou a ir e eu fui para lá. Ainda bem, né? E eu hoje, fui, graças a Deus, assim. Igual eu falo, pai e mãe, você não se discute, só obedece, porque sabe o melhor caminho. E eu fui para lá, eu lembro de eu chegando. Eu cheguei primeiro naquele Vargas lá, como é que é? Na Presidente Vargas. Presidente Vargas ali, que era para quem não sabe, é uma... Tipo uma currutelazinha ali, um povoadozinho que fica antes de chegar em Dourados. Vila Vargas. Vila Vargas, isso aí. E eu entrava naquilo lá assim, cheio de estrada de terra, eu falava, meu Deus, como que tem uma faculdade aqui? Não é possível. Aí depois nós descobriu que Dourados era mais pra frente, ainda. Mas foi uma época boa. Muito bom. A cidade é uma cidade agrícola, né? Quer dizer, é sujo por conta da terra vermelha, né? É igual toda cidade agropecuária. E aí, como é que foi nessa tua formação? Em que momento você escolhe a especialidade ou você termina a faculdade, depois você escolhe? Como é que foi isso? Eu sempre gostei depois que eu entrei na faculdade, então eu gostava muito de anatomia, primeiro ano. E tinha várias ligas, né? Igual toda universidade tinha várias ligas e tinha uma liga de técnica cirúrgica, né? Que era? Igual eu te falei, tinha pouco médico na cidade, de residente, formação. Então, a gente acabava... Você tinha familiaridade com a liga, você entrava e ia acompanhar aquele procedimento. Então, eu entrei na liga de técnica cirúrgica na época. Porque eu
na minha cabeça, o ápice da medicina era cirurgião. Né? Desculpa os clínicos, mas o ápice cada um. O ápice da medicina era ser cirurgião. Né? Igual eu te falei, eu não tinha experiência antes da faculdade. Então, eu entrei na faculdade e falei, eu vou passar em medicina e eu vou ser cirurgião. Então, aí no final do primeiro ano eu entrei nessa liga de técnica cirúrgica. E lá, como tinha pouco profissional, você acabava entrando e auxiliando. Era o cirurgião, que às vezes era até professor da universidade de um lado, e você do outro lado, passando pinça, instrumentando, afastando alguma coisinha, desde o segundo ano de faculdade. E vendo. E vendo tudo ali. Cara, essa experiência é louca para um estudante, né? Muito, 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 assim, né? Tanto que, por isso que eu falo assim, foi o melhor lugar, realmente, pra você ter contato com tudo. Chegou no final do segundo ano, terceiro ano mais ou menos, eu vi a minha primeira neurocirurgia. E aí eu falei, putz, eu não quero ficar abrindo barriga. Eu quero ser cirurgião e eu quero isso aqui. Entendeu? Sério, cara? E aí foi assim que, aí dali pra frente... Você lembra do que era essa cirurgia ou não? Era um subdural agudo. Era um subdural agudo, um sangramento na cabeça, uma cirurgia de urgência, a gente acompanhava a cirurgia de urgência. E eu falei, putz, é legal essa aqui, essa especialidade vai ser legal. E aí eu entrei na especialidade. Falei, é isso aqui que eu quero. 4º ano de faculdade, eu só acompanhava neurocirurgia, basicamente, que aí você poderia escolher a cirurgia que seria, basicamente, só na neurocirurgia. Então, dali para frente, 5º e 6º ano, focado em estudar para prestar a prova de neurocirurgia. Né? Hoje eu não sei como é que tá, mas na época era uma residência concorrida, pouca vaga. E onde você fez a residência, doutor? Aqui. Aí você já veio fazer aqui no base, daí? Aí eu passei aqui, passei em BH e passei em outra cidade de Minas. Não lembro qual. Montes Claros. Mas aqui era mais perto de Goiânia. Na verdade, eu passava aqui quando eu ia. Você escolheu pela localização ou pela estrutura do base? Na verdade, pela estrutura. Pela estrutura, tinha um outro colega que passou aqui e falou que era muito bom, que tinha toda a estrutura, tinha muita cirurgia, e aí acabei optando por vir para cá. Mas o engraçado é que quando eu entrei na residência, eu nem sabia que neurocirurgião fazia coluna. Porque em Dourados, igual eu te falando, a gente só acompanhava cirurgia de urgência. Então, eu só via cabeça. Até acompanhei alguns procedimentos eletivos, tumor, MAV, lá em Dourados. Mas era muito pouco. E coluna zero. Porque lá quem fazia coluna era ortopedia. Então, quando eu vim para São José do Rio Preto, desde o primeiro ano de residência, coluna. Coluna. O volume de coluna do hospital é muito grande. E, putz, me apaixonei, assim, cara. Eu falei, putz, é isso que eu quero para mim. Essa área de atuação. Aí você ainda nichou mais ainda. Né? Aí meu 4º, 5º ano, o pessoal ficava brigando para entrar em cabeça, os colegas, eu queria ficar mais na coluna. Então, tipo, às vezes eu até operava um tumor de manhã, à tarde eu ia para coluna. Porque eu realmente queria me dedicar àquilo ali. Então, minha residência, na verdade, eu brinco assim, hoje, tendo que a minha clínica, nosso consultório é dentro de uma clínica de ortopedia, que eu falo, hoje eu sou mais ortopedista do que neurocirurgião. Até esses dias, doutor, foi muito engraçado que você colocou lá, tinha um post lá, né? Parabéns, dia do ortopedista, né? Aí eu ainda pensei, falei, cara, não fizeram o post não fizeram o post do Dr. Harry. Então, mas ele não é ortopedista, cara. Então, hoje, eu me considero mais ortopedista que neurocirurgião. Ainda trato pacientes, né? MAV, tumor, neurismo. Mas mais raro. Hoje o meu foco principal é exatamente levar o melhor da coluna para o meu paciente. E quantos anos de residência foram no base? Foram 6 anos de formação em medicina, depois 5 anos de formação. 5 anos? 5 anos de residência em neurocirurgia. São 5 anos? A minha residência era no Alsta. Tá. Né? Então, ficava Alsta e Alsta Hospital de Base. Que era uma residência meio intercalada na minha época. Né? Então, você ficava alguns estágios no Alsta, alguns estágios você passava dentro do hospital de base. Na verdade, era meio... Vai até bolado. R5? Até R5. Terminei o R5, falei, putz... Que doidura, não sabia disso. Eu queria fazer coluna. Então, eu falei, igual eu te falei, meu foco era fazer coluna. Desde o começo da minha formação. Só que eu não queria fazer coluna que todo mundo fazia aqui. Técnica aberta, style nas costas do paciente de cima e embaixo, entendeu? Aquele tanto de parafuso.
Eu falei, putz, tem que ter alguma coisa melhor a ser oferecida. E fui fora, fui buscar. Então, eu fiz mais um ano de coluna aqui, né? Fiquei em São Paulo nesse ano, indo e voltando. E em São Paulo, como eu estava inscrito no Fellow aqui, eu não podia fazer um Fellow fora, porque eu não poderia ter 2 vínculos. Então, eu ficava aqui, cumpria minha carga horária. O Johnny foi, acho que um pai para mim nessa época. Ele deixava eu cumprir minha carga horária no sábado e no domingo, dentro do hospital, mas que tinha volume cirúrgico. Era basicamente meio de semana que você tocava. E o importante era cumprir a carga horária, né? E ficava 3 dias 2, 3 dias, dependendo da semana, em São Paulo. Então, eu ia para São Paulo e é um cara que faz acesso anterior. Tal fulano de tal. Mandava uma mensagem na cara dura mesmo. Queria te acompanhar aí. Não, beleza, pode vir. Não. Endoscopia. Quem tá fazendo tal pessoa? Mandava uma mensagem e ia. Eu juntei com um outro colega, já estava lá há mais tempo, que ele acabava que não... Ele chamava um consultor, que é o que eu faço hoje. Chamava um consultor para operar, mas ele não gostava muito de colocar a mão. E aí eu falei, putz, então deixa eu aprender no seu lugar, né? Ele falou, não, pode entrar e fazer. Aí eu entrava e operava junto com o consultor, né? Então, eu acompanhei vários procedimentos lá. Naquela época, acho que uns 80, 90 endoscopia. E é muito. Então, assim, é uma casuística alta. Aí, depois, voltei para Rio Preto e comecei a me dedicar aqui. Hoje já são centenas de cirurgias, né, doutor? Passei de 1.000 já. Já passou de 1.000? Passei de minha, né? Que, assim, minha, assim, que eu realizei, né? Fora as coisas. E aí você acabou e hoje você se especializou total nessa cirurgia minimamente invasiva da coluna endoscópica, não né? Não só endoscópica, né? Quando a gente fala tratamento minimamente invasivo da coluna, a gente está falando de diversas técnicas que possibilitam a menor agressão, que é isso que a gente busca. Tá. Não só na coluna, isso é uma realidade na cirurgia. Né? Então, você pega o paciente que fazia uma uma colestectomia, uma retirada da vesícula, sei lá, 15 anos atrás, era tudo aberto. O paciente ganhava um taio na barriga aqui. Sim. E arrancava cicatrizes aquela enormes, cicatriz, as cortes. complicações de hérnia incisional e aquela tanto de risco de infecção. Mudou para videolaparoscópica, né? Então, o cara ganhava 3 furinhos, 4 furinhos, não sei que não é da minha área, mas enfim. E tirava a vesícula do mesmo jeito. O paciente recuperava melhor, ia mais rápido para casa e tal. E agora vem a robótica, né? Está difundindo bastante aí o robô em todas as áreas. Então, e na coluna não foi diferente. Aquela cirurgia técnica aberta, gigante, tem outras técnicas que a gente possa usar, pequenas também, corte pequeno, ou através de câmara, ou através de escopia, que a gente consegue resolver o paciente e ter um resultado igual ou até superior a uma cirurgia aberta convencional, possibilitando o paciente voltar mais rápido às suas atividades, voltar mais rápido à função laboral, entendeu? Ter menos dor no pós-operatório, menor risco de hospitalização em UTI, né? Então, tudo isso. O que a gente tem um grande entrave, né, que até a gente estava conversando antes, são os convênios, né? Mas é uma coisa que, assim, do mesmo jeito que a videolaparoscopia foi entrando, sim, os convênios vão ter que aceitar que isso também vai ser uma Porque rotina. é evolução, né? É evolução natural. Né? Você propõe para o paciente hoje fazer uma endoscopia de coluna, que ele opera de manhã e no final da tarde está indo embora para casa, e opera abrir a coluna dele com todos os riscos, assim, é praticamente inaceitável. Né? Tanto que a endoscopia entrou no rol. Tem 2 anos que ela entrou no rol e ela é de cobertura obrigatória, né? Então, ela tem que ser coberta por qualquer tipo de convênio. Legal. Doutor, e assim, e daí para frente, como é que pintou essa questão de você também se tornar um consultor? Na verdade, foi necessidade, assim, das empresas, né? Porque aconteceu, como a cirurgia entrou no hall, tinha pouca gente que fazia quando ela entrou no hall. E aí entrou no hall, todo mundo quer aprender, porque, tipo, todo mundo, quem é cirurgião bojo, sabe o benefício da cirurgia, né? Então, eu só fazia com esse colega de São Paulo e fazia os procedimentos aqui, né? Mas o resultado veio, a galera foi confiando, né? E aí foi surgindo os convites. Putz, tem um caso, você não me ajuda aqui? Eu falei, ajudo. Aí foi aumentando hoje. Não consigo, graças a Deus,
E porque eu não tenho agenda, mas a gente se esforça para ajudar principalmente os mais próximos. E ao mesmo tempo faz também... muita amizade. E assim, é uma parte cansativa, sabe? Igual ontem mesmo eu estava em Franca. O colega colocou uma cirurgia lá, putz, não tinha horário no centro cirúrgico, mas eu só tinha ontem à noite para fazer. Eu falei, putz, eu só tenho segunda-feira à noite. Ele falou, putz, mas vai ser daqui 10 horas da noite. Eu falei, tem jeito, bota aí que eu vou te ajudar. Daí colocou, entramos 6, 7 horas da noite em campo, 9h30 estava voltando para casa. Então, assim, aí a melhor coisa é a satisfação, que você conhece, você transforma colegas de profissão em amigos. Então, hoje tem amigos mesmo, assim, né? Então, sexta-feira até eu saí daqui e fui jantar na casa de um colega lá em Ribeirão, assim, um amigo que virou um amigo mesmo, né? Então, assim, é legal, cansativo, mas foi uma parte muito boa, assim, e foi aprendizado. Porque te dá uma casuística que você não tem sozinho. Então, e aquele negócio que você falou, o médico que ensina acaba aprendendo muito mais. Então, eu comecei a fazer consultoria, a gente já tinha aí, eu acho que uns 200 procedimentos, né? Que já é uma casuística alta. E fui fazendo cursos, né? E depois desse que eu comecei a construir, você pega caso assim que é mais desafiador, entendeu? Que você vai gastar mais tempo. Primeiro porque você tem que deixar o cara aprender a fazer. Então o cara vai surgindo dúvida que às vezes você tem, mas que você não se tocou que você tinha aquela dúvida. Então você volta um pouquinho, passa atrás, senta, dá uma pesquisada, lê uns artigos, vê anatomia, vai no livrinho de novo. Então isso foi um crescimento assim gigante. Para a minha profissão, assim, para minha mão cirúrgica. E ao mesmo tempo você também se tornou um speaker, né? Porque ao mesmo tempo as empresas têm te chamado para você ensinar outros médicos também. Porque a empresa, ela quer ganhar mercado, né? Então ela quer entrar, quer ganhar mercado, e é uma coisa que não é assim, ganhar mercado no sentido de que isso não está trazendo fruto para o paciente. Ah, sim. Querendo ganhar mercado, mas o rendimento que isso tem para o paciente é tipo infinitamente maior, né? Então os dois estão ganhando, né? E eu acho que tudo que vai para o bem do paciente tem que ser amplamente difundido, né? No tanto que eu vou ensinar alguns colegas e os caras falam, putz, você fica aqui, você deixa a gente fazer, você ensina, você explica, tem cara que vem aqui, quer fazer e vazar. Tipo, como é que é uma restrição de mercado, sabe? Mas eu não vejo dessa forma. Eu prefiro abrir porque tem um colega que começou a fazer comigo, nunca tinha feito, já está fazendo sozinho e me chama. Mas me chama quando? Os hábitos de foguete. Entendeu? Aí me chama naqueles casos mais difíceis. Mas eu vou de bom grado, assim, aprendo também. Né? Então, sempre troca de experiência. Isso é muito, muito legal. Doutor, e é uma cirurgia muito delicada, né? Eu tive com você lá em São Carlos, lá onde eu te acompanhei lá um dia, né? E lá o pessoal estava treinando nos porcos, né? E ali dava para ver onde chega até na medula, né? E fala um pouco disso, que muitas vezes as hérnias estão bem ali, e ali verdade, vocês têm que entrar e fazer esse trabalho, mas é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? É uma cirurgia... Antigamente, quando a gente abria, tinha gente que usava lupa, outras pessoas usavam microscópio, mas a gente não conseguia ter uma visão de anterior para posterior do saco dural. Então, a gente não conseguia ver embaixo do saco dural direito, a não ser que você espatulasse cada vez mais. Com a endoscopia, não. Como a sua câmera está lá na ponta, você consegue descer a câmera lá e ver embaixo onde está. Então, isso te dá, no meu ponto de vista, hoje, se fosse operar a coluna de qualquer um, inclusive a minha, sem sombra de dúvida, endoscopia. Entendeu? Na mão de alguém sabe, vai embora com a segurança muito maior do que um procedimento aberto. E a gente tem ali o saco dural, né? A medula, ela fica mais para cima, ela termina antes dos níveis baixos da coluna, né? Ela termina geralmente em L1 e L2, a primeira e a segunda vértebra lombar, e a gente tem 5. Dali para baixo a gente tem as radículas, né? As raízes que vão fazer principalmente a inervação da perna e do períneo. E as hérnias, geralmente, elas saem nessas regiões mais baixas. Geralmente, L4, L5, L5, L1 são os níveis. Mas tem vários pacientes também que já operei paciente com L1, L2, entendeu? Sai em qualquer lugar, mas os níveis mais acometidos são os níveis mais baixos. Então, a gente tem ali do lado, assim, é colado.
que o que dá dor no paciente é exatamente que essa hérnia empurra essa raiz, comprime essa raiz. Então, assim, é do lado, é junto, ali não tem diferenciação. Só que a hora que você entra com o endoscópio, com o soro e dá aquela lavada, você consegue ver muito bem. Então, assim, você tem que saber o step, do tempo a tempo do procedimento para trazer segurança para o seu paciente. Doutor, quando você fala, vou colocar tantos parafusos e tal, explica como é que é isso também, porque parece que a gente pensa parafuso, a gente pensa um parafuso né, desse tamanho. A gente tem o que a gente chama de parafuso pedicular, né? São os parafusos que a gente passa só no trajeto ósseo, né? Então, assim, ele não invade o canal vertebral. Então, o canal vertebral ele tem a parte posterior e a parte anterior, onde está o corpo vertebral. Entre as ligações da parte da coluna posterior com a coluna anterior, a gente tem um pedículo, que forma a sustentação dessa coluna. Então, a gente passa o parafuso exatamente em cima desse pedículo. Então, fica um parafuso de um lado, um parafuso do outro, certo? E, geralmente, você fixa essa vértebra com as vértebras adjacentes. Vai depender do tipo de patologia que o paciente tem. Se for uma patologia multinível, vai ganhar vários parafusos. Se for um uninível, vai ganhar somente 4 parafusos ali. Mas, geralmente, isso é uma cirurgia... Antigamente, era uma cirurgia que se fazia para evitar dano. O que é isso? Então, por exemplo, o paciente tem lá uma estenose de canal, sem nenhum tipo de comprometimento de instabilidade, certo? Mas tem uma estenose de canal crítica ali. O que o pessoal fazia antigamente? Passava esse parafuso naqueles níveis. Por quê? Porque você tem que entrar ali para descomprimir. Então, você vai entrar, tirar todo aquele osso, tirar todo aquele ligamento, automaticamente você tornou aquela coluna que era estável, entre aspas, né? Porque é a instabilidade que gerou essa estenose, em uma coluna mais instável ainda. Então, ou seja, você adicionou mais um problema para o paciente mais para frente. O paciente vai melhorar? Vai melhorar. Se tratou a estenose de canal dele, ele vai melhorar hoje, amanhã, 1 ano, 5 anos. Mas uma hora ele vai voltar com algum problema. Então, você passava os parafusos para estabilizar aquele nível. Entendi. Para evitar exatamente esse problema futuro, né? Então, eu não tenho tanto tempo de trajetória, né? Mas eu já operei muito paciente que fez artrose de coluna 15, 20 anos atrás e está voltando agora por conta de problema de novo, geralmente nos níveis acima. Então, o parafuso na coluna é uma coisa... Hoje eu tento segurar ao máximo, tá? Então, o paciente entra no meu consultório e fala, doutor, qual técnica? Eu faço todas de coluna, certo? Até, assim, da transição crânio-cervical à ilíaca, eu faço toda a fixação, né? Seção anterior, endoscopia, tudo. TIF, PLIF, OLIF. O que é o grande detalhe, tá? Que hoje, com a endoscopia, você evitou esses casos. Por quê? Porque a incisãozinha é menor, então você tem uma visualização menor, então você não precisa ir lá e abrir uma lapa, corte grande nas costas do paciente. E com um cortinho pequeno você consegue descomprimir bem ali e resolver o paciente sem gerar instabilidade, né? Sem aumentar essa estabilidade que o paciente tem. Então, até uma coisa questionável, mas que estão se fazendo hoje, é paciente com anestese, que é escorregamento, né, entre uma vértebra e outra, certo? Mas aquela estenose, o paciente só tem dor radicular, ou seja, só dor numa perna, num trajeto específico da raiz, que tem essa anestese, geralmente o pessoal está optando até por tentar fazer uma endoscopia antes, melhorar a clínica desse paciente. Por quê? Porque depois, se o paciente fizer um bom fortalecimento muscular, ele vai tratar não que vai voltar, mas ele vai estabilizar essa listese dele. Vai dar mais qualidade de vida. E evitar o parafuso, entendeu? Entendi. A gente até brinca assim, a artrodese é uma cirurgia que foi feita para dar errado, né? Assim, lógico, tem que ser muito bem indicada, muito bem pensada, e você tem que bater real para o seu paciente dos riscos. Doutor, na tua trajetória, você falou que você não tinha ninguém médico, você foi ali, aí você falou, cara, você é médico, foi lá, passou no vestibular, depois entrou na faculdade, aí você se interessou pela neurocirurgia. Assim, o que você, ao longo do tempo, você veio, é uma especialidade muito delicada e exige Sim. muito conhecimento, muito estudo, né? Sim. Algum dia você planejou tudo isso ou as coisas foram acontecendo? Foi acontecendo, igual eu te falei. Planejei, a primeira coisa que eu planejei, eu queria estudar, né?
Então, até meu pai brinca, porque na época eu fui quando eu decidi que eu ia entrar no cursinho, eu fui pra fazenda com ele, né? Aí chegou lá na fazenda, ele tava desmatando uma parte, então o trator ia na frente puxando e a gente, junto com os 2, 3 peão, jogando semente atrás, né? Do trator. Então era uma mãozada de semente pra lá, terra na cara. Uma mãozada que era serra, os tratores não subiam, então tinha que ir com trator de esteira. E depois saí tinha acabado de terminar o 3º ano. Era final do ano do meu 3º ano. E aí voltei para Goiânia e falei, putz, vou estudar. Mas na verdade eu já tinha decidido que eu queria estudar, né? Só foi uma confirmação a mais que eu não queria mesmo trabalhar com fazenda. Então foi aí que... Então não foi nada planejado, assim. Não tem aquele caminho assim, falou, vou fazer isso, depois vou fazer isso. Foi acontecendo. E hoje, graças a Deus, assim, eu posso falar que eu sinto um cara muito realizado. Então, muito realizado mesmo, assim, na minha profissão. Eu acho que nada que eu teria feito diferente, né, seria tão gratificante para mim quanto esse caminho que eu escolhi. E outra coisa, você estar em São José do Rio Preto, assim, e você imaginava que você conseguiria estar galgando teu espaço, hoje já sendo reconhecido como uma das principais referências na cirurgia de coluna? Na verdade, o meu objetivo na época não era realmente ficar em Rio Preto, né? E as coisas foram acontecendo, né? Meu objetivo era ir para uma cidade no interior, né? Então eu queria ir para uma cidade no interior e crescer mais rápido lá, né? Um grande centro tem os seus entraves, né? Tem grandes grupos, tem grandes nomes, né? Até você conseguir ir entrando ali, mostrando assim, tipo, tô aqui, eu faço isso diferente, entendeu? Eu sou tão bom quanto aquele que tem um nome na rua aí, entendeu? Isso não fazia parte do meu plano no começo. Não queria, tipo, mexer na terra de ninguém. Mas foi acontecendo. Minha esposa é neonatologista, né? Ela veio para Rio Preto para fazer neo. A gente namora desde o cursinho. Só que ela fez faculdade em Minas. Eu fiz faculdade em Dourados. E eu passava por aqui para visitar ela. E eu viajava todo mês. Ou eu ou ela. Continuou o namoro, foi firme. E aí ela fez pediatria, fez neo aqui. E depois de terminar a neo, eu estava nessa época do fellow, que eu não sabia para onde ir. Ela conseguiu encaixar no HCM. E o meu plano de ir para a cidade do interior foi meio que jogar abaixo, porque assim, ela trabalhava só com neo, eu pegar ela, voltar ela para uma porta de pediatria numa cidade do interior. Eu falei, putz, não dá. Não vai rolar. Então, tem que fazer acontecer aqui mesmo. E graças a Deus tá indo muito melhor do que a gente planejou. Tivemos nossa pequenininha aqui, tá crescendo aí, numa cidade que se é douradense, você sabe, igual Rio Preto, difícil ter uma cidade igual aqui, entendeu? A gente brinca, Rio Preto é igualzinho Goiânia. Assim, quem conhece Goiânia, parece muito. População, jeito. Se você passar num posto ali agora, puxar uma cadeira e começar a conversar com o frentista, você fica a tarde inteira lá conversando. E aí vai juntar outro. Dourados é diferente. Dourados não faz isso. Dourados, você sentar, puxar uma cadeira, sentar lá, você sair na bicuda. É isso mesmo. Lá. Então, Rio Preto é uma cidade, assim, excelente. Acolhedora, né? Acolhedora. Recebeu tanto eu quanto a minha esposa de abraços abertos, assim. E o plano não é sair, não. O plano é... Tive outras propostas já de deixar a cidade. Propostas talvez até melhores que aqui, né? Financeiramente. Inclusive São Paulo. Mas o nosso amor por Rio Preto ficou e falou, é aqui que nós vai criar os bacuri, né? Como diz lá. É aqui que as crianças vão nascer e é aqui que a gente vai ficar, se Deus quiser. Doutor, pensa o seguinte, como é que é o nome da filhota? Júlia. A Júlia. A Júlia fez 1 ano já, único. Um ano e 5. Ela tá bem novinha, né? Mas pensa que esse podcast que tá gravado e vai ficar para sempre. Pensa numa forma, um dia a Júlia vai assistir. Um dia falou, eu quero ver meu pai, gravou um podcast lá e tal. O que ele falou da carreira dele, né? Contou um pouco da história. Você queria deixar uma mensagem com relação à tua trajetória, quando ela estiver escolhendo a profissão dela, seja o que ela quiser fazer. Eu acho que, assim, igual eu falei, como eu não vim
de família de médico, não conhecia, entrei muito na medicina por intuição, mas hoje me sinto realizado. Eu vejo que é uma profissão extremamente bonita. A pior frustração para o médico é quando o seu paciente entra no seu consultório e fala que não melhorou. Essa é a pior frustração. Essa aí é o que vai tirar o seu sono, essa aqui. Mas você tem que ter sempre a cabeça no lugar para falar que eu tentei fazer o melhor. Então, é isso que eu busquei para Rio Preto. Falar assim, ó, mesmo que eu faça uma cirurgia, que o meu paciente talvez não fique 100%, tá? Eu tive certeza que eu ofereci para ele o melhor que ele poderia buscar em qualquer outro lugar. E para isso a gente está o tempo inteiro em curso, todo ano eu vou para fora, tento fazer curso, busco conhecimento, entendeu? Já paramos agora na pandemia, né? Mas a gente tem que voltar esse ano de novo. Buscando conhecimento para tentar sempre agregar, fazer uma coisa diferente, entendeu? Diferente com o resultado, né? Então, para ela, se um dia ela assistir aí, eu espero que ela decida com o coração, né? E assim, o que vai acontecendo? Vai acontecendo, a medicina é uma área bonita, entendeu? Apesar de ter sempre aquele cara que estraga, mas é uma área extremamente bonita e é uma área assim que, se você souber estender a mão, ela te recompensa muito bem, certo? Com tranquilidade, com respeito, certo? Com reconhecimento, né? E ela vai te recompensando aos pouquinhos, mas ela vai te recompensando. Por isso que é importante, né, os pacientes estarem cientes de como encontrar esse médico, sim, de olhar se esse médico tem um atendimento humanizado. Exatamente. Né, de estar ciente de tudo isso, né, doutor? Faz total assim, diferença. Hoje é o que a gente... Às vezes eu fico conversando com outro colega. Antigamente o paciente tinha uma opção. Então ele entrava naquele médico, era esborrachado, não tinha opção. Ele voltava nele, porque era só ele que era o detentor do conhecimento daquela região. Hoje não. Hoje você entra num consultório, o que eu falo para minha mãe, por exemplo, trata com diversos colegas, e eu falo, ela entrou no consultório. O cara não olhou para ela, não encostou nela, entendeu? Não entendeu que ela precisa de tempo para explicar, porque o paciente chega para você e não fala assim, doutor, estou com uma dor aqui na perna, pega a raiz de L5 e vai pro pé. Não, o paciente chega, doutor, estou com uma dor aqui, mas doía o meu joelho esquerdo. E o seu paciente não perceber que o médico está dando atenção a isso, eu acho que hoje, com tantas opções, tem que procurar uma segunda opinião, entendeu? Então, eu até incentivo o meu paciente. Eu falo assim, se você está com dúvida, procura a segunda opinião. Procura a segunda opinião, procura a terceira, até você se sentir confortável e encostar no cara e falar assim, esse cara eu me identifiquei. Porque tem muito isso também. Tem paciente que vai passar com você e fala, não fui com a cara desse médico. E tem outro paciente que vai passar com você e fala, putz, esse cara aqui é o que eu vou entregar minha vida. Que é isso que acontece, né? Exatamente. A partir do momento que você entra num centro cirúrgico e é anestesiado, você se entregou para aquele cara. Né? Exatamente. Então, você tem que ter plena confiança. Se não te trata com respeito no momento que você está acordado, né? Quando você estiver dormindo, pode ser que o respeito também não venha. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, o que eu aconselho é isso. Assim, procure bom profissional, tá? Que tem experiência no que está fazendo, mas principalmente que tenha respeito por você e pela sua patologia. Não é principalmente problema de coluna, é diferente, por exemplo, de paciente que tenha... Porque a maior parte dos problemas de coluna é difícil de ser tratado. É que eu falo para o paciente, eu falo assim, não adianta entrar no consultório, o paciente está 5 anos com dor. Vai entrar no consultório, eu vou cantar uma bola mágica para ele e semana que vem ele está zerado. Não, depende muito e tem tempo para isso acontecer. Então, a equipe multidisciplinar agrega muito nisso. E meus pacientes hoje, praticamente 100% que passa comigo, guia de fisioterapia, guia de RPG, entendeu? Precisa fazer. O paciente precisa entender que o problema é dele. E quem vai tratar é ele. Eu só vou dar o caminho. Então, eu falo, faz isso, e você tem que correr atrás. Agora não adianta entrar no consultório, achar que a gente vai passar uma bolinha de cristal ali e daqui uma semana vai estar bem. E o paciente de coluna é muito complicado por isso, porque é um paciente que demora a melhorar.
Diferente, lógico, tem paciente, putz, batendo no consultório, primeiro consulta, fala, pô, isso aqui é cirúrgico, você vai melhorar só com cirurgia. Por exemplo, uma estenose crítica de canal, não tem o que você fazer. Entendeu? Esse paciente tem claudicação, vai ficar... fica 10 minutos em pé, o cara começa a formigar as pernas e cai. Entendeu? Esse paciente não tem o que fazer. Você vai passar fortalecimento muscular, você vai passar fisioterapia, mas ele vai cair na mesa. Ou vai cair mês que vem, ou vai cair daqui a 1 ano, só vai postergar o sofrimento dele. Então, esse paciente ele vai melhorar com o tratamento cirúrgico. Mas ele tem que entender que o problema dele foi a vida que ele levou até ali. E se terminou o procedimento cirúrgico, doutor, melhorei, voltar a fazer tudo o que fazia antes, ele vai ter problema de novo. E é uma demora que, assim, e demora para aparecer o resultado. Então, o paciente acaba... Aí a gente é ansioso, todo mundo é. Você tem uma infecção de garganta, você não quer ter dor, você não quer incomodar, você quer tomar 5.000 antibióticos, 3.000 anti-inflamatórios, porque se amanhã você quer estar bem. Né? E não é assim. Então, tem tempo tudo acontecer. Doutor, e só para a gente terminar aqui, que tá muito bacana esse podcast, foi legal, né? Foi aliás, você tá top aí, né? Tá falando demais, né? Tá falando bem, doutor. Tá falando demais. O Instagram tá ficando legal. Parabéns, viu? Tô vendo aqui. Pô, legal, evolução maravilhosa. Como é que foi essa parceria lá com o pessoal da Ortopedia Moderna? Você que tá lá agora compondo esse time lá. Fala um pouco disso aí. É um time de respeito ali, né? Ali, assim, eu acho que o preto tá... Sua primeira pergunta, precisa sair daqui para fazer alguma coisa? Não. Eu acho que lá a gente tem todos os especialistas da parte ortopédica, tá? A gente só não tem mão, certo? Mas tem o Dr. Luiz Felipe que atende ombro perfeitamente, tem o Ricardo que faz joelho perfeitamente, tem o Fausto, tornozelo e pé, nem se fala. Então, assim, quadril... Então, a gente tem todas as áreas ali e são médicos que eu me identifiquei muito porque estão tentando trazer em cada um na sua área exatamente a mesma coisa que eu busco, que é o quê? Oferecer para o paciente o melhor que ele pode ter. Se ele for operado aqui, ou se ele for operado em São Paulo, ou se ele for para fora do país, ele vai ter exatamente aquele tratamento que a gente propôs, né? E todos fazem com zelo, com respeito. Né? Tanto que quando eu fui entrar na ortopedia moderna, eu tive um sermão deles, né? Que, lógico que brincadeira, assim, mas eles falaram que o paciente tem que ser tratado assim, né? Tal jeito. Eu falei, cara, esse é o estilo que eu trato o meu paciente. Então, assim, casou certinho, não é nada correria, né? Tanto que nossas consultas lá tem tempos, não é de 5 minutos, 3 minutos, não. A gente não tem esse estipulamento. O paciente é marcado a cada 20 minutos. Entendeu? São 3 pacientes por hora. E a gente tenta realmente trazer o paciente para perto. Percebo que tanto eu quanto todo mundo ali dentro tenta fazer assim, lembrando que o paciente que passa comigo gosta de mim, vai passar com o Luiz Felipe. O paciente passa com o Luiz Felipe, vai passar com o Fauzi e vai trocando ali, porque quer ficar ali dentro. Assim. As meninas, putz, a secretária nem se fala. A Joyce que comanda aquilo lá, excelente. Entendeu? Então, assim, é um lugar realmente para a gente crescer ali, está crescendo bastante e, se Deus quiser, vai crescer cada vez mais aí para trazer uma infraestrutura de ponta, questão de consultório, questão de hospital, tá junto, né? E questão de formação, né? Nem se fala na formação de cada um. Doutor, obrigado pela tua presença. Acho que nós conseguimos nosso objetivo aqui, levar muita informação que salva e explicar. Acho que vocês conseguiram entender o grande diferencial de um médico especialista. Realmente a pessoa tem conhecimento, se preocupa com o paciente, estuda muito para levar o melhor para o paciente. Obrigado, doutor. Perfeito, obrigado. Até mais, até a próxima. Até a próxima aí. Né? Tá convidado já. Nós precisamos fazer aquele bate-bola com o pessoal da Ortopedia Moderna, tudo junto, sim, o pessoal, a gente conversando aqui. Eu fico no meio deles, lá eles começam a falar, porque não sei o quê, e aí o doutor estava falando da cirurgia de robótica, ele também estava lá, manja um pouco, e muito legal os assuntos. Falando aí, jogando algumas coisinhas no ar, né? Muito bom, né? Bom demais. Pessoal, ó, vocês compartilhem esse vídeo, vocês podem curtir, vocês sigam, esse canal nosso é novo. Assim, vocês podem... Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar falando com um especialista, no caso aqui, um neurocirurgião. Então, é uma oportunidade única. Então, se você gostou, compartilha, manda para alguém que faz sentido aí. Legal? Agradeço vocês, agradeço ao Vitor, que tocou comigo mais esse episódio. E até a próxima. Valeu demais. Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.